Uma boa noite a todos. Olha, eu quero saudar aqueles que estão aqui, claro, na nossa obra Evangelizar, mas também aqueles que nos acompanham através de casa. E você que está em casa, eu quero o ânimo que esse povo aqui está, porque eles estão em pé, estão dançando, estão vibrando, coisa do Espírito Santo, é ou não é? Minha gente, vamos sentar nesse momento, já pedimos o Espírito Santo de Deus, estamos na segunda pregação dessa noite, e o tema dessa pregação é: eu preciso renascer. Repete comigo: eu preciso renascer. Está muito fraco, bate no teu peito e diga: eu preciso renascer. Eu preciso renascer. Amém, isso é uma certeza na nossa vida, e para que nós possamos renascer, irmãos, precisamos olhar como estamos. E começo com você, com uma pergunta a te fazer. Afinal, eu já me senti assim. Eu pergunto para você: você já se sentiu alguma vez cansado, desamparado, sozinho nessa vida? Balança a cabeça para mim, por favor. Acho que sim, né? É um sentimento muito humano, que toca o nosso coração e nos faz muitas vezes querer desaparecer. O sentimento de abandono, o sentimento de cansaço da vida, ele se dá a partir do momento que nós perdemos. Parece que quando olhamos as situações ao nosso redor, já não temos mais o controle de nada. E eis que surge uma grande crise no nosso interior. Afinal, se eu não posso controlar, se eu não posso resolver os meus problemas, que sentido tenho eu no meu viver? E eu estou aqui, irmão, para te dizer nessa noite, que o Senhor, Ele não quer te dar uma vida qualquer, mas Ele quer te dar uma vida nova. Deus não quer apenas mudar a sua vida, mas Ele quer te dar uma vida completamente renovada. Repete isso comigo: Deus não quer mudar a minha vida. Deus quer me dar uma vida nova. Deus quer me dar uma vida nova. E você sabe a diferença de mudar de vida e querer uma vida nova? Vamos aos conceitos, não é? Ter uma vida diferente, uma vida mudada, basta que nós mudemos os nossos hábitos do cotidiano. Por exemplo, eu preciso fazer exercício para melhorar o meu coração. Todos os dias, eu levanto uma meia hora antes do comum e vou fazer uma caminhada. Isso é mudar hábito para que eu mude alguma faceta, alguma parte da minha vida. Agora, uma vida nova consiste em transformar não somente partes da nossa existência, mas tudo aquilo que nós somos, quem temos e também aquelas pessoas que trazemos conosco. Mudar de hábitos faz com que nós sejamos, claro, perseverantes. Tem virtude nisso. Agora, mudar de vida depende da nossa escolha diante de Deus e somente dEle. E para que nós escolhamos transformar de vida, é necessário renascer todos os dias para Deus. E para isso, quero que você pegue a sua Bíblia nesse instante. Trouxe a Bíblia, né? Soldado que vem para a batalha e não traz a arma, é soldado morto, né? Quem trouxe a Bíblia, por favor, pegue a sua Bíblia, abra ela no Evangelho de São João. Para quem não sabe onde está depois da metade da Bíblia, antes do final, já cortei metade, né? Evangelho de João, no capítulo 3, e você que está em casa também pode pegar a sua Bíblia aí, é mais fácil para não dormir, porque a tentação é grande, né? Evangelho de João, no capítulo 3, e nós vamos lendo do primeiro versículo até os seguintes. E o Evangelho nos diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite, ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe então Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Poderá entrar pela segunda vez no seio de sua mãe e nascer de novo? E respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer
da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. E não te admires de eu te haver dito, vós deveis nascer de novo. Diz-nos ainda Jesus, o vento sopra onde quer, e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Perguntou-lhe então Nicodemos, como isso pode acontecer? E respondeu Jesus, és o mestre de Israel e ignoras essas coisas? Em verdade te digo, falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, porém não acolheis o nosso testemunho. Se não crerdes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos falar das coisas do céu? Palavra da salvação. Uma salva de palmas à palavra de Deus. Irmãos, já pararam para pensar a importância que a palavra de Deus ela tem nas nossas vidas? Olha que interessante, todas as vezes que nós pegamos a palavra, lemos um trecho dela, ela se renova em nós. Imagino que você já tenha visto, ouvido esse trecho bíblico, mas eu te garanto que as mensagens que o Espírito vai suscitar no seu coração nessa noite são diferentes de todas as outras, das demais vezes que você leu esse mesmo trecho. Por quê? A palavra é viva, a palavra traz vida e mais, a palavra faz com que também nós queiramos levar a vida para os outros. Olha só a graça de Deus. Deus manda através da sua palavra vida, faz com que nós tenhamos vida e mais, podemos também cultivar a vida no coração dos outros. Olha que maravilha! E quando você pega a sua palavra, muito mais do que pegar um livro entre qualquer outro que você pode ter na sua casa, na sua mini biblioteca, você está pegando oportunidade de Deus, possibilidade do Senhor para transformar e fazer da sua vida uma vida nova. No dia de hoje, o trecho preparado para nós, para refletirmos sobre a necessidade do renascer, é o trecho onde nós temos um encontro, o encontro de Jesus com um homem chamado Nicodemos. Mas esse homem não era um homem qualquer, dizia-nos a palavra, era um fariseu, e ainda nos acrescentava que não era um fariseu qualquer, era um notável fariseu. É como você, na tua profissão, na tua vida de trabalho, se nós olhássemos e classificássemos você por aquilo que você faz, mas não só pelo que faz, mas por ser muito bom naquilo que faz. Era Nicodemos, um dos grandes fariseus, um notório fariseu. E quem eram esses benditos fariseus? Você já sabe, mas vale a pena recordar. Os fariseus eram um grupo, na época de Jesus, que eles eram muito fiéis à palavra. Normalmente não discordavam daquilo que estava escrito na lei e mais, cobravam para que os outros seguissem a lei de Deus. Assim, Nicodemos surge como um personagem que sabia quase tudo da época sobre a lei do Senhor e mais, como chefe, ele também tinha a obrigação de levar essa palavra aos demais. O grande problema e o risco de alguns dos fariseus era levar tão afinco a palavra que muitas vezes, pela obrigação de ser, eles falavam, mas não viviam tanto. Mas não era o caso de Nicodemos. Nicodemos tinha o seu destaque por ser alguém coerente com aquilo que acreditava. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim para ela: ei, seja coerente com a tua palavra. Seja coerente com a tua palavra. É difícil essa frase, não é? Mas é verdade, irmãos. Aquilo que mora no nosso coração, quando sai pela nossa boca, deve corresponder em tudo aquilo que somos. Assim como Nicodemos, um homem justo e fiel àquilo em que ele acreditava. Mas teve o seu encontro com Jesus. Quero levá-los a um capítulo antes e ver o que está acontecendo nessa história. Irmãos, Jesus começa ali na sua região, ali por Caná, a realizar no Evangelho de João, o primeiro milagre. Se lembra qual é o milagre?
o milagre das bodas de Caná. O primeiro sinal de Jesus, e é claro, depois de um milagre, vem, é claro, os prodígios, e muitas foram as pessoas que começaram a seguir a Jesus, que começaram a dedicar o seu tempo para aprender com o Senhor, e mais, começaram também a incomodar alguns da religião do tempo, alguns dos mestres, porque quem é esse Jesus que pode pregar e fazer tantas coisas? É claro, a atitude da maioria dos chefes daquela época seria condenar Jesus, mas Nicodemos foi aquele quem buscou conhecê-lo. Diferentemente de tantos outros que condenaram, Nicodemos foi buscar se aprofundar na riqueza daquilo que Jesus tinha. E olha só, o encontro aconteceu em uma noite, nos dizia a palavra, privado, num lugar à escondida, e existem dois motivos para isso. O primeiro, nós poderíamos interpretar Nicodemos com um pouquinho de medo, afinal ele sendo alguém renomado, como pode ir conversar com um transgressor? Jesus, aquele que estava fazendo as coisas à margem, à parte. Nesse sentido, surge um sentimento, o medo. Aproximou-se de Jesus no escuro, no íntimo, no sozinho, porque estava com medo do que os outros iriam pensar. Irmão, como é que está a tua vida? Você já teve medo de falar em acreditar em Jesus, de falar que você estaria aqui nessa noite, porque alguém poderia dizer algo contra você? Eu imagino que isso seja muito comum, na verdade. O medo de propagar a nossa fé, o medo de dizer em quem confiamos e em quem acreditamos, isso é comum. Mas podemos olhar essa mesma oportunidade com um segundo olhar, onde Nicodemos, ele vai buscar a Jesus no silêncio, no oculto e na escuridão, não por medo, mas por querer algo a mais de forma mais intimista, mais pessoal. Já pensou, se Nicodemos procura Jesus no meio da multidão, ele não teria nada. Muitos são aqueles que estavam em cima de Jesus e não poderia Nicodemos se aprofundar. Portanto, para haver profundidade na vida com Jesus, é necessário intimidade. Sabe aquele momento da tua vida, onde você se tranca no teu quarto, pega a tua Bíblia, pega o teu terço e vai rezar? É ali, irmão, o teu sagrado, o teu íntimo, a tua morada com o Senhor, porque é ali que Ele se mostra, se revela a você da forma com que Ele quer, e que nós não nos prendamos em achar que a multidão é que nos aproxima de Deus. Amém que nós estamos aqui, em um bom número, mas irmãos, relação de intimidade com Jesus se forma na nossa intimidade, no nosso interior, na nossa morada, e assim Deus também encontra meios para favorecer este encontro. Deus, Ele quer nos dar uma nova vida, mas também nos dá oportunidades para isso. E garanto que você está aqui nessa noite já é uma grande oportunidade de Deus. Você também que nos acompanha através de sua casa, eu sei, o sono começa já a bater, já passamos da meia-noite, quase 1h, mas é a oportunidade de Deus, é o possível de Deus se concretizando na tua história. Amém, irmão? Amém. Vamos dar um passo a mais na palavra? A palavra continua nos dizendo assim, que Nicodemos pergunta para Jesus, não é? Mais ou menos, como devo fazer para entrar no reino dos céus? Sabe por que eu digo isso? Como se fosse, porque a palavra não nos traz. Nicodemos só começa a dizer, Senhor, nós sabemos que por aquilo que você faz, o Senhor é alguém de Deus. Pelos sinais e pelos milagres que realiza, já é sim um mestre. Mas Jesus dá a resposta antes que Nicodemos pergunte. Ele diz assim, Nicodemos, é preciso, em verdade te digo, é preciso nascer de novo para poder entrar no reino de Deus. Claro que, assim como eu e você, Nicodemos fez uma outra pergunta, Senhor, pode alguém já velho como eu nascer de novo, entrar no ventre da minha mãe e renascer? E nós sabemos bem que não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de um novo nascimento para
Deus. Jesus está nos dizer que nós precisamos todos os dias renovar o nosso compromisso com Ele a partir daquilo que acreditamos e confiamos, e não, irmãos, não é se apegar às estruturas que temos, não é se apegar àquilo que trazemos na nossa história, mas com tudo isso, entregar nas mãos de Deus e fazer um renascimento acontecer. Parece que quando Nicodemos faz essa pergunta para Jesus, como posso, Senhor, nascer de novo? Me lembrou aquele jovem rico do Evangelho de Mateus, onde ele também faz a mesma pergunta: Senhor, o que devo fazer eu para entrar no reino de Deus? Lembra o que Jesus disse para ele? Você vai e segue os 10 mandamentos. O jovem rico se infla, se enche e diz: Senhor, eu já estou fazendo tudo isso muito bem desde a minha infância. E o Senhor diz: muito bem, jovem, falta-te uma coisa, vai, vende os teus bens e me segue. Com Nicodemos, me parece que acontece a mesma coisa, mas irmãos, não só com eles, conosco também. Sabe por quê? Quando nós não temos a nossa identidade formada, corremos o grande risco de nos assegurar naquilo que temos, nas estruturas que estão ao nosso redor e nas pessoas que levamos conosco. Quer ver só? Alguém já perguntou para você, quem é você? Para mim já. E sabe que a gente fica todo desconstruído, desconcertado, parece que a gente não sabe, e a gente começa: não, eu sou fulano de tal, marido ou esposa de fulano, tenho tantos filhos, trabalho com isso, mas eu não te perguntei isso, perguntei quem é você. E para dizer quem nós somos, irmãos, é necessário um conhecimento profundo de si. Afinal, não é aquilo que temos, nem os cargos que ocupamos, muito menos as pessoas que estão ao nosso redor, quem faz eu e você ser quem nós somos. Mas Nicodemos parece que estava nessa realidade. Ele estava preso, claro, na sua função, no seu cargo, e impossibilitado de seguir a Jesus. E sabemos bem disso, porque se olhamos para frente no Evangelho, Nicodemos não se tornou discípulo de Jesus. Eu não sei como é que está na tua Bíblia, mas dentre os 12 não estava ali Nicodemos, porque ele ainda era incapaz de entender as palavras de Jesus. Assim, quando queremos fugir de quem nós somos, nós nos apegamos àquilo que nós temos. Na nossa vida, se queremos renascer, nascer de novo, irmãos, abracemo-nos com as palavras de Jesus. Queres nascer de novo? É necessário esse renascimento para que nós adentremos no reino de Deus. A palavra grega é hanoten, significa de novo ou ainda do alto. A tua Bíblia pode estar escrito, né? Nascer do alto. A minha está escrita nascer de novo. Indifere, irmãos, mas para nos mostrar que todas as vezes que nós escolhemos renascer, nós escolhemos também o alto. Quando a proposta de Jesus a Nicodemos foi dirigida, é como se Jesus dissesse: Nicodemos, tem feito tantas coisas boas por aqui, mas ainda te faltam algo mais. Precisa ainda abandonar quem você é para viver aquilo que eu quero de você. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: viva a tua vida daquilo que Deus quer de você. Amém? Acredita isso ou repetiu o que o padre mandou? Irmãos, é o que Deus espera de nós. E o Evangelho continua então. Nicodemos fica intrigado. Como pode alguém renascer? E aí Jesus dá duas oportunidades, duas possibilidades. A pessoa pode renascer pela água e pelo Espírito. Vamos repetir isso? Pela água e pelo Espírito, perfeitamente. Pela água, faz-nos recordar uma dimensão bonita da nossa fé, que é o nosso batismo. Eu imagino que você não deva lembrar da cena do seu batismo. Eu, por exemplo, tinha 1 mês de idade, não lembro o que aconteceu. Tem uma foto ou outra lá, mas, né, tô lá pequenininho, careca, tô voltando, mas tá bom. E a gente, quando nós nascemos e somos batizados na água, nessa água de purificação, ganhamos 3 coisas. Mas antes disso, quero levar a nossa vida concreta. Quando nós nascemos do ventre da nossa mãe, a primeira coisa que ganhamos é, claro, um pai e uma mãe. Aquilo que eu chamaria de filiação. É ou não é? Quando nós nascemos, logo ganhamos um pai e uma mãe. Ou seja, sou filho
dá. Uma segunda coisa que nós ganhamos quando nascemos é uma família, porque não só o nosso pai e a nossa mãe constituem os nossos vínculos, mas todos aqueles que também são dos nossos familiares. E uma terceira coisa que um bebê recém-nascido ganha é o quê? Um banho, para se desfazer de toda aquela gosma, aquela coisa que estava ali, que antes era necessário, mas agora já não faz parte da nossa vida. No nosso batismo, acontece a mesma coisa. Quando renascemos das águas, ganhamos a filiação divina, nos tornamos filhos de Deus perfeitamente. Uma segunda coisa que ganhamos com o nosso batismo também é uma família, mas agora uma família unida a Deus, uma família cristã, e dizemos assim que nos incorporamos à vida da igreja, à vida de comunidade. Ainda, uma terceira coisa que ganhamos, um banho que nos limpa, que nos purifica, que nos lava de tudo aquilo que temos de mancha. Assim, irmãos, é o primeiro batismo, o primeiro renascimento que Jesus está a tratar, mas o segundo parece mais importante neste passo de renascimento em Deus. Diz Jesus, o renascimento no Espírito, o nascimento pelo Espírito, e a ênfase é dado nele. Afinal, os versículos que seguirão, todos correspondem a este renascimento no Espírito. Olha o que diz Jesus, quem nasce da carne é de... Ou não ler a Bíblia não? Quem nasce de carne é de... Quem nasce no Espírito é do perfeito. Você entendeu isso, irmão? Sim ou não? Você entendeu de verdade? Quem nasce da carne é o quê? Quem nasce do Espírito é o quê? E o que significa nascer do Espírito? O que significa ser Espírito? Se você beliscar a pessoa que está do teu lado aí, você vai perceber que ela não é um Espírito. Ela é feita de carne e osso. Mas como podemos nós renascer e viver do Espírito, se ainda somos de carne? Irmãos, porque nascer do Espírito são atitudes concretas, que nós vamos adequando a nossa vida, segundo o Espírito de Deus, para transformar a nossa existência. Viver no Espírito não é viver alienado, não é viver olhando para cima somente, mas é trazer o que está em cima para a terra. Isso é um renascimento do Espírito, é isso que Jesus está pedindo de nós no dia de hoje. 3 passos para entendermos o que é este renascer do Espírito, e você vai repetir comigo: nascer do Espírito... Nascer do Espírito é nascer de dentro para fora. é nascer de dentro para fora. Irmão, faz sentido para você? Nascer no Espírito é um renascimento que temos de dentro para fora. Sabe por quê? Porque senão corremos o risco de mudar a nossa estética, mudar a nossa roupa, carregar um tercinho na mão, outro pendurado aqui, mas se nós não mudamos por dentro, o renascimento não acontece. Para renascer no Espírito, tudo aquilo que existe fora de nós, antes deve ser movido na nossa interioridade. Dentro, mudanças de comportamento exigem transformações interiores. E para isso, irmãos, quero voltar à nossa renovação de identidade. Quem eu sou comigo e quem eu sou diante de Deus. O grande problema é que na nossa história, nós nos prendemos a feridas, nos prendemos àquilo que fizeram conosco, nos prendemos a mágoas, e quando olhamos para a nossa realidade, somos incapazes de transformar, porque estamos presos em algo que fizeram conosco lá atrás. É ou não é? Você conhece aquela pessoa que vive pensando no passado, que vive pensando naquilo que outros fizeram para ela anos e anos atrás? Eu não sei você, mas eu como padre, parece que escuto toda semana: padre, eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar minha mãe, eu não consigo perdoar minha irmã. Eu pergunto: quanto tempo que ela te fez isso? 20 anos. Irmão, a pessoa está presa há 20 anos na mesma realidade, e aí pergunta: por que eu não consigo viver no Espírito Santo? É claro, uma pessoa presa, enraizada naquilo que fizeram para ela no passado, é incapaz
de construir futuro. Por isso, a mudança acontece de dentro para fora. E aí nós não olhamos acidentes, coisas estéticas, coisas de fora, mas olhamos aquilo que é essência em nós, aquilo que nos faz ser quem nós somos. Bom, o segundo passo para nascer de novo, você vai repetir comigo: nascer do Espírito. Nascer do Espírito É cumprir o meu batismo. é cumprir o meu batismo. Quando nós recebemos o nosso batismo, o padre, quando colocou óleo sobre a nossa cabeça, e já disse que você não lembra, ele rezou a seguinte oração: que o Cristo penetre em sua vida como este óleo. Eu falei na cabeça, mas é no peito. Que o Cristo Senhor penetre em sua vida como este óleo em seu peito. Irmãos, para viver no Espírito, é necessário todos os dias renovar o nosso compromisso feito no dia do nosso batismo. Lá nós assumimos a missão de ter o Cristo em nós, sermos portadores do Cristo. Sabe que às vezes nós chegamos nas nossas igrejas, ajoelhamos diante do nosso sacrário, rezamos porque confiamos que Cristo está lá, mas você já pensou que um sacrário vivo e andante é a tua própria vida? Nós somos portadores do Cristo pelo nosso batismo, somos portadores do Cristo todas as vezes que o recebemos na Eucaristia, na comunhão, somos portadores do Cristo todas as vezes que matamos quem nós somos para viver ainda mais para Deus, e assim sair daquilo que nós carregamos de nós mesmos para nos enchermos de Deus. Pentecostes é isso, irmão. Olha o que os discípulos fizeram: estavam no cenáculo, morrendo de medo dos judeus, mas ainda assim abriram o seu coração para renovarem o seu compromisso do batismo e seguirem adiante na sua missão. Quando você olhar para a sua vida e achar que você é incapaz de levar Jesus Cristo aos outros, se lembre que o mínimo que você faz já é grande aos olhos de Deus. Cantávamos aqui: na extensão do nosso sorriso se mostra a beleza de Deus. E é verdade, irmãos, a extensão do nosso sorriso tem um grande potencial de evangelização, de levar o Espírito que mora em nós para os outros. Por fim, a terceira lição que nós podemos tirar, repete comigo: nascer do Espírito. Nascer do Espírito É abrir-se para o invisível. é abrir-se para o invisível. Sabe por quê? Tem muita gente que quer viver de Espírito, mas vivendo de carne. Opta pelo Espírito, da boca para fora, mas as suas atitudes são de carne. É como, por exemplo, quando nós dizemos dar valor para o nosso ser, mas na verdade nós damos mais valor para o nosso ter, as nossas posses. Ou ainda, quando nós dizemos que é lindo Jesus nos dizer para acolher o outro, mas as nossas atitudes são atitudes de, na verdade, vencer o outro. A primeira oportunidade que temos, pisamos na cabeça do outro. Aquele que me faz mal no meu trabalho, eu faço de tudo para que ele seja demitido. Ou seja, na minha boca as palavras de quem vive no Espírito, mas na minha vida atitudes de alguém que ainda está preso na carne. Poderíamos olhar ainda mais, quando vemos alguém que aos nossos olhos não é agradável, nós podemos escolher viver de Espírito e olhar o coração daquela pessoa, ou podemos ainda viver de aparências e olhar a estética daquele. Irmãos, é difícil sim acolher quem é diferente de nós, é muito difícil acolher quem pensa diferente de nós, mas pergunto, se isso não é cristianismo, o que é? Viver do Espírito é mortificar quem eu sou para viver para Deus. Vou perguntar a você, pensa aí rapidinho, você que está em casa também, faça uma lista de 3 grandes defeitos da tua vida. Consegue pensar rápido? 3 defeitos teus. Eu tenho alguns, tenho mais que 3 na minha vida. Irmãos, pense esses 3 defeitos. Pense agora, é possível transformá-los em qualidades nessa noite? Eu te garanto que é. Te garanto. O Espírito Santo tem o poder de nos transformar. Agora, nós precisamos querer. Nós precisamos entender que precisamos todos os dias, como que
morrer antes da hora, e me permitam uma metáfora, a imagem, morrer antes da hora significa que eu preciso, claro, deixar a minha vida para viver para Deus. São Paulo é exímio, não é? Ele diz, quero que eu morra para que o Senhor apareça, Cristo que viva em mim. E sim, irmãos, o amor para ser amor gera sofrimento e dor, mas também nos pede compromisso. Pensar esses 3 defeitos é muito fácil, pensar em mudá-los também é fácil. Agora, colocar em nossa vida a prática de transformação, eis o grande desafio. Aí, nós precisamos fazer uma mudança de palavras. Ao invés de controle de vida, a gente precisa se debruçar, se abandonar naquilo que eu chamaria de confiança em Deus. Quando estamos presos nos nossos controles, somos incapazes de confiar. Vamos repetir isso? Quando estamos presos nos nossos controles, somos incapazes de confiar. Irmãos, já levando para o fim, tonalidades findares dessa reflexão, o nosso personagem de hoje era Nicodemos, mas como continuidade do Evangelho, sou eu e você, os personagens que hoje se encontram com o Espírito, que são convidados ao renascimento, que são chamados também a renovar a sua vida, a sua história. Basta que nós aceitemos esse Espírito que mora em nós. Eu quero convidar você que está aqui no auditório das Santas Chagas a ficar em pé nesse momento. E nós vamos pedir o Espírito Santo, e que Ele seja derramado nessa noite, não de uma forma como tantas vezes recebemos, irmãos, mas que tenhamos esse Espírito verdadeiramente em nós. Que o Espírito Santo não seja só uma ideia em nosso coração, que o Espírito Santo não seja só um personagem a mais na nossa história de fé, mas seja alguém que me vivifica e me faz ter vida nova. Coloca a mão sobre o teu coração, fecha os teus olhos nesse momento, irmão, e vá pedindo o Espírito Santo de Deus. Vá dizendo com as tuas palavras o quanto você quer mergulhar naquela profundidade, nesse oceano que é o Espírito. Ainda não o conhecemos, não temos intimidade com esse Espírito, mas queremos nessa noite de Pentecostes renovar o nosso compromisso de querer todos os dias mergulhar no teu Espírito. Sim, Espírito de Deus, ainda somos incapazes de viver tudo o que esperas de nós. Ainda somos limitados nas nossas competências. Ainda não vivemos em tudo as virtudes que o Senhor nos pede. Mas, Espírito, abre o nosso coração, escancara as portas da nossa alma para que o Senhor venha habitar. Faz morada no meu coração, e assim, nesse instante de bênção, nesse instante de graça, seja o Senhor mesmo a habitar o meu coração. Filho, filha, eu quero que você vá entregando nesse momento para o Espírito Santo as tuas mágoas, os teus ressentimentos, tudo aquilo que te fere no dia de hoje, e faz com que você não seja um renascido a andar nesse mundo. O renascimento exige de nós, claro, transformação. Exige de nós um contraste com a vida que temos levado até hoje. Mas o Espírito quer renovar em ti, em mim, nessa noite, e quer trazer uma vida nova. Seja derramado como água abundante, como fogo abrasador, Espírito, para que a nossa vida não seja uma vida antiga, mas que sejamos homens e mulheres novos, homens e mulheres renovados, homens e mulheres transformados na Tua graça. Vem, Espírito Santo, e seja derramado. Vá rezando no teu coração, peça: vem, Espírito Santo. Sim, Senhor Jesus. E vá cantando com a tua alma, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Que essa canção seja a tua oração, cante isso. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. E nós vamos cantar: quero mergulhar nas profundezas, pedindo para que nós sejamos inseridos nessa profundeza.
Cante isso, do Espírito de Deus, do Espírito de Deus. E descobrir em nós as suas riquezas, Espírito. E descobrir suas riquezas. Jamais nos sintamos desamparados, distantes da tua intimidade. Em meu coração. Peça isso do fundo da tua alma e descobrir suas riquezas. E descobrir suas riquezas em meu coração. Eu quero ouvir a tua voz. É tão lindo. Santo de Deus.